continuar lendo o Evangelho, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor, né? Disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus, né? Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus responde, né? Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos disser, dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, né? Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso. Como vós, mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram então, né? Nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? E Jesus respondeu: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras, né, para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, meu irmão. Que essa palavra do Evangelho nos alimenta e nos guie o dia de hoje, né? Meus queridos irmãos, para você iniciar a palavra de Deus, é preciso estar em paz, né? Precisa pedir a luz do Espírito Santo, pedir a Ele que guie os seus passos, saia desse círculo vicioso que nós temos, tá? Então a palavra de Deus tem que mexer com você, tem que te chacoalhar. Meu irmão, você tem que acreditar no que Jesus está dizendo. Nesse capítulo inteiro. Por isso que eu sempre digo que é bom você pegar a palavra de Deus, porque senão você está no meio da conversa aqui. Há um diálogo entre os fariseus, doutores da lei, com Jesus, né? Desde ontem, né? Já até uns dias que nós estamos nesse meio, nesse capítulo inteiro aqui, né? Então ontem também nós podemos ver, né, que Jesus, ele também vai dizer, né? Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado, né? Se permanecesse na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Isso ontem Jesus estava conversando, né? E hoje os fariseus, eles endurecem muito mais, né? Porque Jesus passa a dizer, eu sou. A mesma palavra que diz lá para Moisés, no Monte Horebe, né? Horebe. Irmão, minha irmã, ali Deus nos dá uma sabedoria e Ele dá uma dica muito boa para nós. Pena que os fariseus da época não acreditou no Senhor, né? Ele vai dizer, ó, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.
nós praticamos a palavra de Deus, você fica com qualquer desses versículos, né? Mas se você não permanecer em Jesus, você não vai ter força, você não vai sair do seu lugar. Vai passar o dia de novo com a mesma característica de ontem. Você não vai ganhar nada e não vai ter sabedoria de nada também, porque você não permanece no Cristo, em Jesus. É preciso você sair um pouco de si, meu irmão. Abrir os seus olhos, seus ouvidos, sua boca, para começar então um primeiro dia. Hoje é seu primeiro dia, meu irmão. Tá? É o primeiro dia para você louvar a Deus, agradecer ao Senhor. Você não deve viver o dia de ontem, o passado. Ficar guardando lembranças, raiva, endurecendo o seu coração, preparando vingança, tá? Você tem que desconectar do dia a dia, meu, e viver somente no dia de hoje. Porque é o que você tem. O que você pode fazer hoje é, sim, esse dia. E é bom você permanecer na palavra de Deus, né? Lembramos mais um pedacinho da característica de São José, né? São José, ele era puro e santo. Tinha uma pureza acima, né, do normal, digamos assim. Já desde pequenininho, seus 3, 4 anos, ele não gostava que as pessoas colocassem a mão nele. Por causa, né, porque ele guardava a sua pureza para Deus. Veja bem que há 4, 5 anos, né, São José não gostava que alguém passasse a mão no rosto, ficava abraçando, não. Ele era bonito, né? Mas os seus pais, sim, ele deixava. Porque ele não queria que a impureza desse mundo, vai que Satanás prepara a armadilha para ele, sabendo que ele é o escolhido de Deus. Satanás quer quebrar essa impureza de São José. Mas José é firme, né? E ele também na sua infância ali, né? Na sua juventude, ele ficava muito triste, meu irmão, quando alguém ofendia Deus. Ele chorava, porque estavam ofendendo a Deus com palavras, com gestos, com morte, né? E ele então ficava ali muito triste, né? Ele amava Deus de uma certa forma incomum, né? Porque ele foi gerado de muitas lágrimas e muito amor. Sua mãe Raquel já estava de idade avançada quando teve José. Meu irmão, hoje você escuta quantas blasfêmias contra Deus e muitas vezes nós não sentimos nada. Acompanhamos piadas que falam da igreja, falam dos santos. Nós damos risada, porque a gente não tem a permanência. Você não está vivendo o dia em Cristo, meu irmão. É preciso ser luz. É preciso ser aquele que ama, né? Hoje, São José, ele visse, né, Jesus ali, vamos voltando a sua caminhada, se ele visse Jesus sendo crucificado, o seu filho, né? Talvez ele morreria na hora. Era um pai muito cuidadoso, né? E teve a graça de Maria e Jesus acompanhá-lo na sua morte. Ele saiu de cena, né? Ou seja, ele foi também levado para o céu. É por isso que Deus criou José para preparar, para caminhar o seu filho, Jesus.
Jesus precisava de um pai. E São José foi o único pai de Jesus. Deus chamou José de pai. Eu sou. O próprio Jesus, o próprio Deus chama José de pai. Obedece José. Ele acolhe o ensinamento que José dá a esta criança. E Maria observa tudo. Maria é aquela que acompanhou os dois homens da sua vida, né? José e Jesus. Maria, ela permanecia em Deus, como serva e escrava. Por isso que ela diz ao anjo, né? Eu não conheço homem algum. E ela não conhece mesmo, porque mesmo casada, já estava casada com José, mas eles iam viver a castidade. José e Maria não iam se tocar, e não se tocaram, né? Ali ele vendo que Maria estava grávida, né? José escolhe então a Deus e não a lei dos homens, né? A lei de Moisés. Ele continuou na permanência de Deus. É isso que você tem que fazer hoje, meu irmão. Você tem que permanecer em Deus. Você precisa não ofender o bom Deus em nada. Não ofenda Deus. José tinha assim algo assim, ficava muito triste e chateado quando alguém blasfemava contra Deus. Às vezes nós vemos ali pessoas que falam besteira, piadas, e a gente participa, tá? Fica vendo essas pegadinhas, né? Notícias ruins, não comove seu coração, tá? Pelo contrário, você endurece, né? Você endurece com as pessoas que abandonam um cachorrinho ali, né? Mas quando abandona um filho de Deus, um homem, uma mulher, uma criança, a gente não liga muito, tá? Nós não saímos em busca daquele que nos dá a alegria, que é Deus. Permaneça na palavra de Deus. Não fique como esses doutores da lei, duvidando de Jesus. Não acreditaram no Senhor e quiseram o quê? Apedrejá-lo. Isso, meu irmão, eu e você fazemos isso diariamente na sua vida, na minha vida. Nós devemos recusar as coisas malignas. Você tem que tirar aquilo que não é de Deus da sua vida, meu irmão. Se você quiser ver a Deus, se você quiser entrar no reino de Deus, precisa viver o céu aqui. Se você não viver o céu, você não terá parte de mim. Eu sou. Isso fez com que os discípulos de Satanás ali, né, que pegassem pedras para atacar Jesus. Coração endurecido, coração cascudo, coração que não se abre para a bondade, coração que não sorria, não é alegre. São filhos das trevas, estão vivendo o inferno na sua vida. Não faça isso, meu irmão. Aprenda um pouco mais. Queira viver em paz. Não deixe para você ficar na velhice. Agora eu vou mudar. Não, é hoje. Não pode deixar para amanhã, porque você não sabe se estará vivo ou não.
Talvez você já pegou pedra para atacar em Jesus. Isso a gente vê muito em discussão. Como está o seu coração? Como que você anda? Você tem que questionar você, meu irmão. Você tem que olhar para dentro de você e ver se você está em Cristo ou não. Se você está vivendo as trevas ou a luz. Precisa fazer esse exame de consciência, de saber aonde eu errei, preciso consertar. Aonde eu pequei mais. Então, qual é o meio? Confissão, meu irmão. Você precisa se confessar. Se está vivendo uma vida errada e não quer confessar, então comece a preparar-se, porque você tem sim que largar essa vida, porque senão não vai ver a Deus. Qual é o tamanho da sua fé? Talvez nós precisamos mudar de nome, né? Talvez nós precisamos mudar de endereço, sair dessa rua larga. Tome cuidado, meu irmão. Quem não está a favor, está contra. Não pegue pedras para atacar nos outros. Aguarde a sua língua. Feche a sua boca, feche seus ouvidos, seu olhar malicioso. Não tenha um olhar de cobiça, um olhar de desejo, olhando para todos os lados e desejando ser o melhor. Irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus, ele confirma a sua promessa, né? Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então tá aí. Que você possa meditar hoje as palavras desse Evangelho, você possa colocar em prática, você possa sair desse círculo vicioso do pecado. Saia dessa vida velha. Enquanto você tem vida, meu irmão, enquanto você pode sair, não espere acabar a sua vida para você mudar. Aí já é tarde. Quantas pessoas que ficou no dia de ontem não está conosco hoje. Morreu ontem. Deve ser milhares de pessoas que no mundo inteiro, né, que não chegou no dia 21, ficou lá no dia 20. É isso, meu irmão. Já não dá mais tempo. Chegou a hora. Nós rezamos pela alma do Sérgio, esposo da Márcia, né? Ele estava muito doente, lutando com câncer. Mas ele ia fazer 50 anos de casado. E a luta dele foi grande, né? Na semana do seu casamento, ele melhorou, ficou bom, né? Foi lá no santuário. Fiquei feliz de ver ele, né? E ele então recebeu os sacramentos, a bênção dos 50 anos de casado, né? Pôde viver o seu dia. Mal sabia ele que em 3 dias ele não ia mais estar aqui. Não deu tempo mais, mas ele cumpriu a sua missão, viu, ele conseguiu realizar os seus 50 anos de casado, né? Depois, ele foi embora no dia de ontem. Passou dessa vida para outra vida. Permanecendo na palavra de Deus, não verá a morte. Lembra-se disso, meu irmão. Então hoje você faz um propósito de vida de permanecer na palavra de Deus, sendo uma pessoa boa, sem ofender a Deus e os homens. Amando o próximo, servindo,
fazendo caridade e vivendo bem, sendo alegre, né? Sendo uma pessoa dócil, converse com todos, não guarde rancor, né? Permaneça, porque se hoje for o seu último dia, meu irmão, você estará na graça de Deus, porque você permaneceu na palavra de Deus, então você não vai morrer. A morte não será nada para você e para mim, né? Nós atravessamos a morte porque nós veremos a Deus, meu irmão, não veremos o diabo. Nós não teremos demônios por companhia, mas sim o Espírito Santo, o anjo da guarda. Permanecer em Deus é permanecer firme na fé. Não importa o estado que você está hoje, o que você está enfrentando, enfrente com fé. Nada de picuinhas, de brigas, guardando rancor, nada disso. Arranca o peso das suas costas, confessando os seus pecados. Quanto tempo faz que você não se confessa? Não espere. Não espere ser chamado. O Sérgio foi chamado no dia de ontem, meu irmão, e quantos e quantos e quantas foram chamados também. A questão é saber se estava com pedras nas mãos para atacar Jesus ou estava na permanência da palavra. Será que você não está com as pedras aí nas mãos? Será que você já não deu umas pedradas em Jesus? Se não permanecer em mim, eu não permanecerei em você. Cuidado, meu irmão. Cuidado para não tropeçar e não conseguir levantar-se. Que o Espírito Santo te ajude. Que Nossa Senhora te ajude. Que o anjo da guarda te ajude. Por isso nós rezamos por você hoje, para que você permaneça na palavra de Deus. Firme e forte. Vamos rezar. Terço na mão, rosário na mão, joelho no chão. Se não colocar os joelhos no chão, meu irmão, você não vai ficar em pé. Permanecer na palavra de Deus é se ajoelhar-se, é se humilhar-se, é perder para que o outro ganhe, é lavar os pés daqueles que estão sujos. Não se envergonhe da palavra de Deus. Não se envergonhe do Santo Rosário. É preciso rezar o rosário. É preciso combater o inimigo de Deus, o nosso inimigo, a morte. Permaneça em Jesus. Permaneça em estado de graça.